Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do Pode Mais Alego. Bem-vindo, bem-vinda. Estamos começando mais uma edição do podcast em parceria aqui do Mais Goiás com a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás para ouvir deputados, questioná-los, enfim, conversar sobre os assuntos de destaque aqui da política em Goiás. Sempre ao meu lado, comigo aqui Rubens Salomão, Francisco Costa, repórter do Mais Goiás. Tudo bem, Francisco? Tudo ótimo, um prazer estar aqui no nosso segundo Pode Mais Alego. Segunda edição começando e nessa edição a gente recebe aqui na mesa do Pode Mais Alego o deputado Cairo Salim, do PSD. Deputado, obrigado pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, Rubens, Francisco, aos internautas que vão nos acompanhar aí pelo Instagram do Mais Goiás, em todas as redes sociais. É importante, né, a gente poder comunicar com os nossos seguidores, com os cidadãos goianos, para aproximar mais a política da vida, do cotidiano do cidadão. É isso. E aí, nas nossas edições, né, vamos tratando aqui com os parlamentares, com os deputados, sobre projetos importantes, sobre a vida do próprio legislativo, a política no Estado e também sobre eles próprios, né? Entender quem são os deputados que muitas vezes fazem as suas campanhas, têm seus votos, mas nem sempre são conhecidos de todo o Estado, né? O público em geral talvez não saiba exatamente quem são os 41 deputados, ou pelo menos a história de cada um dos 41 deputados e deputadas na Assembleia. Então tem muita coisa aqui nesse papo que está só começando. Deputado, eu vou começar, antes aqui de saber coisas da história, da vida do senhor, vou começar pela pauta do dia, digamos assim, né? A gente está aí nesse início de 2023 com algumas matérias aí relevantes, mas uma delas vem do governo para pagar gratificação para professores. Um custo que não parece ser baixo, 345 milhões de reais para professores, tanto os de sala de aula quanto de coordenação, né? Como é que o senhor avalia esse projeto? Os deputados até estão mobilizados nessa semana, né, para votar a matéria. É um custo alto. Como é que o senhor avalia esse benefício aí para os professores? Olha, investir em educação é essencial, digamos assim. Se o nosso país ele pode ser considerado um país atrasado, se a gente for pegar comparativos como os dados da Finlândia, da Dinamarca ou da Coreia do Sul, um dos maiores critérios para a gente considerar o nosso país atrasado é falta de investimento em educação. E investimento em educação, claro que passa por estrutura física, melhorar a qualidade das carteiras, das lousas, do material escolar, dos uniformes dos alunos, mas essencialmente também transformar a profissão do professor em algo atraente, atrativo. Qual que é o grande sonho da classe média brasileira hoje? Passar um concurso público. De quê? De juiz, de promotor, de delegado. Ué, e o de professor? Não é tão atraente assim. Não se ganha tão bem assim. Isso é um equívoco ainda do nosso país. Pouco a pouco a gente vem melhorando, né? Com esses pisos salariais da educação, com as gratificações, enfim, com os auxílios que vêm sendo criados. E aqui em Goiás, o governador Ronaldo Caiado tem procurado melhorar, com o apoio da Assembleia Legislativa, os vencimentos dos professores. Nunca é o bastante, nunca é o suficiente. É sempre aquele debate acalorado, né, entre Sindicato dos Trabalhadores da Educação, enfim, as associações e o governo. Fazem barulho. Fazem barulho, são fortes, mas tem uma pauta relevante. Sim. É uma pauta séria. Eu sou muito exigente com professores. Eu acho que a gente precisa aumentar o salário deles, mas também eu quero ver o nível da aula. Eu quero ver qualidade lá na ponta. A gente precisa jogar na sociedade, jogar entre aspas, né? Alunos para o mercado de trabalho que tem qualidade. Então, é um toma lá da cá, entre aspas. Então, nós precisamos, é nossa obrigação melhorar o vencimento, o salário, transformar a profissão de professor em algo atraente e também precisamos melhorar os nossos índices aí nos IDEBs da vida, né? Precisamos ser referência. O senhor é um deputado da base do governo. O senhor teve acesso a reclamações de professores da UEG nesse processo agora de gratificação que estão reclamando, que tem um tratamento diferente, que na UEG a coisa parece que é sempre deixada de lado, se sentindo preteridos nesse processo. Enquanto que os professores da rede estadual têm essa gratificação, eles estão ficando de lado. Nas redes sociais eles estão se movimentando, tentando se organizar e tentando cobrar do governo e também da reitoria, enfim, né? O UEG tem a sua autonomia, alguma autonomia, para ter também esses benefícios. O senhor tem acesso a esse tipo de cobrança? Não, eu não recebi. Como é que o senhor avalia a gestão da UEG? Não recebi essa reclamação. Eu admiro a gestão do atual reitor da UEG,
tenho as minhas diferenças com relação ao tamanho da UEG hoje espalhada no estado de Goiás. Muitos polos, né? Então, muitos polos, difícil administração, talvez um custo operacional muito alto e cursos que não têm, muitas vezes, tanta relevância mercadológica, digamos assim. Você não tem uma absorção do mercado dos cursos que são oferecidos ali. Então, ter uma UEG numa cidade só porque o prefeito pediu, não resolve. Nós precisamos realmente, talvez, até diminuir a quantidade de estruturas no interior e melhorar aquilo que seria um formato mais digital, em EAD, não sei. É preciso avaliar com a comunidade acadêmica. Claro que a UEG é uma conquista dos goianos, é importante. Nós precisamos, sim, de ter curso superior. Mas mudou muito, né, Francisco e Rubens, a questão do caminho do sucesso das pessoas passar pela formação superior. Esse não é mais o único caminho, que era há 30 anos atrás. Não, para o meu filho ter sucesso, ele precisa formar em engenharia, em medicina ou em direito. Isso acabou. Às vezes ele é um blogueiro. Vai ganhar mais do que qualquer um dessas outras profissões. Ou vai ser bom em algum esporte, ou vai ser jogador de videogame, vai ou empreendedor dinheiro, mesmo, né? Em qualquer área. Né? Qualquer tipo de empreendedorismo. Está aí um tipo de curso que precisa existir. Essas questões de fomentar o empreendedorismo é algo que precisa ser ensinado nas escolas. Nós precisamos modernizar o nosso sistema educacional. Então, voltando àquele ponto, é importante valorizar o professor, mas é também importante a gente cobrar lá na ponta, lá no final, a melhoria na qualidade dos nossos alunos, né? Daquilo que a gente está entregando para a sociedade, porque o mercado de trabalho está cada dia mais exigente, muito exigente. A concorrência é muito grande. Se os meninos não forem bem preparados, não vão pegar bons empregos. Deputado, aproveitando um ganchinho que o senhor deu para a gente aqui, a questão dos embates, né, com sindicatos. Na legislatura passada tivemos muitos embates por conta de projetos considerados nocivos por esses sindicatos em relação aos servidores públicos, né? Esse projeto que vem agora com essa gratificação, essa legislatura a gente pode esperar projetos que aproximem mais o governo dessas categorias de servidores, digamos, fazendo as pazes, né, com esses servidores que brigaram na última legislatura? Eu creio que sim, Francisco. Logo no início já está vindo aí um presente de Natal, né, digamos assim, mas as reivindicações não vão parar. E ainda mais agora com deputados vindo dessa militância sindical, os deputados do PT que estão lá eleitos legitimamente. A Bia é deputada e ainda é presidente do Sintego. E da CUT. Então você imagina. Ela é presidente do Sinteg e da CUT. Então a pauta dela ali de reivindicação é ampla. E nós temos um grande problema por trás disso tudo também, que é a força das corporações, a força dos segmentos dentro do funcionalismo público. São 7 milhões de goianos que têm que trabalhar para os servidores ou são os servidores que precisam trabalhar para os 7 milhões de goianos? O servidor precisa ser valorizado, mas ninguém é obrigado a ser servidor. O servidor precisa prestar um serviço público de qualidade. Então eu tenho esse enfrentamento, um enfrentamento positivo com o setor do funcionalismo público estadual, mirando os melhores. Nós precisamos melhorar a qualificação dos nossos servidores e precisamos beneficiar os que são melhores, não todos. Então, eu sou a favor do mérito. É algo complicado na nossa legislação, no Brasil, do concurso público. Aqui no Brasil é o seguinte, passou no concurso, Francisco, você está garantido os próximos 30 anos até você aposentar. Rarissimamente, algum servidor público concursado vai ser demitido, para o nosso internauta entender. Vai ser exonerado. Isso é muito raro. Então, não deveria ser assim. Você é contra a estabilidade do servidor público atualmente? Sou contra o Instituto da Estabilidade. Eu sou totalmente efetivamente contra. A relação teria que ser como no mercado privado? Como é que você avalia? Nós teríamos que avançar nesse quesito da estabilidade. Em algumas profissões. Porque o policial civil não pode não ter estabilidade. Ele tem que ter uma confiança de que ele vai continuar ali, mesmo investigando quem quer que ele investigue. Né? Sim, aí você pode falar também sobre o juiz. Isso, mas enfim, tem alguns cargos. E o administrativo. Então, não tem que ter meta, né? Meta para cumprir. Ele tinha que ter meta para cumprir, deveria ter prova anual, bianual.
quinquenal, ou seja, a cada 5 anos. Não sei qual que é o termo que a gente poderia usar para isso, mas para a gente não deixar o servidor adormecido. Isso é ruim até para ele mesmo. A gente percebe o tanto de depressão, o tanto de ansiedade, falta estímulo para ir para o trabalho. Sabe por quê? Eu vou ganhar aquela mesma coisa, não vai mudar nada, é aquela mesma sala, tem 20 anos que eu vou para o mesmo lugar. Então, acaba que o profissional ele não tem mais ânimo nem de produzir bem, nem de fazer bem feito aquilo que ele sempre faz. Nós estamos aqui hoje. Se vocês dois não forem bons naquilo que vocês estão fazendo, vocês estão fora. Vai vir outro aqui apresentar. Isso faz com que você anime de fazer bem feito. E eu também. Se eu não fizer bem feito, eu tô fora, meu amigo. A urna não perdoa. Rua. Eu falo para os meus assessores, nós temos um prazo aqui de 4 anos. E o primeiro a ser demitido sou eu. E se eu for demitido, tá todo mundo na rua também. Simples assim. Deputado, sobre funcionalismo, né? O senhor está falando principalmente sobre os cargos efetivos, quem passa em concurso, né? O funcionalismo. Mas o serviço público também engloba os cargos comissionados. A Assembleia tem muitos. Comissionado, terceirizado. E agora a Assembleia aumentou, por exemplo, o número de diretorias. Eu queria que o senhor avaliasse o tamanho da estrutura administrativa da Assembleia. Era menor, tínhamos, se eu não estou enganado, 14 para 23, né? Tínhamos 15, foi para 24. Foram 9 novas diretorias, mas a atual presidência deixou de nomear 3 por enquanto, né? Não tem diretores em 3 áreas. Mesmo assim, é uma estrutura maior. E com diretorias que parecem ser executivas, né? Diretorias de áreas que já são abarcadas pelo Poder Executivo ou por comissões da Casa, das quais os deputados fazem parte, né? A Assembleia é um poder formado pelos deputados, né? São os membros do Poder Legislativo. Justifica, nesse sentido, nesse tipo de pensamento que o senhor tem, de meritocracia, de justificar aquele serviço público, a Assembleia ter essa estrutura? Olha, Rubens, eu não sou hipócrita. Nós estamos ali numa casa política que lida com interesses de 41 parlamentares, né? Então, daí já se tem uma dificuldade enorme para administrar. E desde a gestão, eu entrei com a gestão do Lissauer, né, em 2018 e agora do Bruno Peixoto, a ideia é de ser parcimonioso e dividir o poder entre os parlamentares. Então, essa é a ideia, eu não sei se a imprensa percebe assim também. Não, o perfil do Bruno é esse, claramente, sim. A gestão bem mais participativa. Então, os diretores indicados por deputados, claro que obedecendo critérios técnicos. 9 são deputados da última legislatura, inclusive. Ex-deputados que participaram da última gestão, que estão agraciados ali. Então, não dá para a gente falar que é uma gestão totalmente técnica. Tem, sim, um ambiente político muito forte carregado. Aliás, a política brasileira ela se torna ruim nesse ponto. Ao contrário do que a sociedade, às vezes, enxerga de lá. E eu não tiro a razão da sociedade de enxergar assim. Fala, poxa, eu elejo um deputado e ele tem 50 assessores? Isso é um absurdo. Para que esse tanto de gente? 30, 40, 50? Porque o deputado ele pode colocar ali 30 pessoas, 40 pessoas, acho que é 45 pessoas o máximo agora. Que pode colocar. Por gabinete, tipo isso. Eu não sei o número. Quantos tem no seu? Então, assim, é algo em torno disso. Aí, se você tem aquela verba para contratar, eu votei em você, você não vai me contratar por quê, deputado? Todos os outros estão contratando. Por que você não vai contratar? Então, é um ambiente difícil e complicado que a gente deveria acabar no país todo. Eu garanto para vocês, os cargos que os políticos têm, os políticos viram mais refém desses cargos do que beneficiados. Garanto para vocês. Porque se o político não tem cargo nenhum para dar, é muito mais fácil pedir voto. Eu não tenho que prometer emprego para ninguém, eu não tenho. Eu tô rindo porque eu fiquei imaginando a sinuca de bico que o senhor deve e outros colegas se colocam. Se você tem 200 cargos, Francisco, aparece 1000 que te apoiou querendo os 200 cargos. Então, assim, é um negócio que não chega num limite. Claro que a gestão poderia ser feita com muito menos. Poderia, sim. Aliás, e toda a gestão pública ela é carregada de um peso. É um mastodonte que o cidadão brasileiro carrega. É caríssimo. Vamos falar aqui de prisão em segunda instância. Não, peraí. Então, nós pagamos um delegado, um escrivão de polícia, um policial militar, um delegado que é caríssimo, um promotor, um juiz,
Passou por isso tudo. O camarada matou alguém na rua. Ele não pode ser preso? Ou seja, essa estrutura toda que nós pagamos não funciona, não vale para o cidadão ser preso? Ah, não, aí nós temos que ir para o Tribunal de Justiça, é outro palácio, com mais uma estrutura pesadíssima para poder condenar um cidadão. Então você vê que toda a estrutura brasileira ela foi feita para ter excesso de cargos, excesso de burocracia, excesso de documentos, excesso de recursos, e o poder legislativo, infelizmente, no país todo está assim também. Então, eu participo hoje do processo legislativo, eu tenho lá os cargos, mas eu sou crítico desse sistema. Eu falo para vocês que nós, enquanto sociedade, a imprensa, a mídia, o terceiro setor, o feirante, o advogado, o profissional liberal, o desempregado, nós precisamos pensar um país mais enxuto. Talvez não vai ser nessa geração, porque toda família aqui tem um professor concursado, tem uma tia que trabalha no governo. Então, mexer nisso é mexer em caixa de marimbondo. Mas no caso da Assembleia, não muda por conta dessa situação de refém que o senhor disse? Vamos lá. Nós temos o duodécimo. Então, pela lei, o dinheiro vai para lá. Pela lei, o dinheiro vai pra lá. Constitucionalmente, esse é o valor da Assembleia. Constitucionalmente, o dinheiro está lá. E é muito dinheiro. Aí você constrói um palácio enorme, aí você compra carros, você contrata assessores, e ainda o Bruno Peixoto agora, a nossa gestão está sobrando dinheiro ainda para devolver para fazer hospitais. As câmaras municipais, Goiás afora, em todas as cidades que estão nos acompanhando, também têm o costume de devolver dinheiro para as prefeituras. Se está devolvendo, é porque poderia ser menos, né? Então a gente realmente precisa mais do que precisa, né? Então é algo que nós precisamos repensar. Talvez daqui 100 anos o Brasil consiga avançar nesse quesito. Deputado, mas é difícil. Desculpa, Francisco, eu queria fazer uma observação, se o senhor quiser. E tem um costume lá na casa, desculpa, só para complementar, de deputados que perdem a eleição, muitas vezes serem absorvidos com uma função administrativa ali, de secretário ou diretor. Estamos vendo isso. O que eu queria só falar sobre a prisão de segunda instância. Eu não vou polemizar, nem discordar do mérito do que o senhor disse. É só que, normalmente, a maior parte dos casos, né, principalmente nesses crimes assim, hediondos, o pessoal não costuma ter dinheiro para pagar o advogado que vai te tirar. Né? Só queria dizer isso. Em maior parte, a gente... Porque normalmente os casos de maior repercussão, a gente acaba voltando mais a atenção, até da mídia, para casos de pessoas que têm dinheiro, eles conseguem pagar bons advogados que, quando recorrem, já pedem lá os habeas corpus e a pessoa acaba respondendo o recurso em liberdade. Mas, normalmente, acho que na maior parte dos casos, a pessoa tem uma decisão contra, ela vai ser presa e ela não tem o dinheiro para continuar recorrendo até e ficar em liberdade. É verdade. E os que conseguem se livrar da cadeia, gera uma sensação de falta de justiça muito grande na sociedade. Claro. Então, assim, ao mesmo tempo que a sociedade paga por uma estrutura pesadíssima, ela sente que a justiça não acontece. Você pega nos Estados Unidos, tem pesquisas aí que mostram que jovens de 25 anos, mais da metade já foram presos. Ué, por quê, deputado? Lá todo mundo é bandido? Não, é porque lá a lei existe. Se você furou o sinal, você vai responder corte, meu amigo. Se você dirigiu bebendo, você vai responder por aquilo. E o sistema penitenciário é diferente também. É diferente, então tem pena alternativa, tem muita coisa, o negócio funciona. Aqui nós ainda temos que avançar muito. Queria polemizar não, porque por ser podcast a gente tem tempo para fazer também essas reflexões. Fala, não, mas eu acho bom. Eu estou querendo aproveitar a questão dos cargos, que inclusive na mesa diretora foi criado um novo cargo com primeiro vice-presidente corregedor e segundo vice-presidente corregedor, e o senhor é o primeiro vice-presidente corregedor. Sim. Queria que o senhor explicasse esse cargo, falasse um pouco sobre ele e onera a mesa de alguma forma. O que muda na estrutura ter esse novo cargo? Eu já era... excelente pergunta. Na gestão passada, na 19ª legislatura, eu era segundo vice-presidente da Assembleia. E o presidente Bruno Peixoto criou agora a corregedoria. Então, o que o vice-presidente corregedor vai fazer? Sou eu. Eu não recebo nada a mais por isso. Então, o salário de deputado é o mesmo. E a função, a missão ali do vice-presidente corregedor é analisar previamente todas as denúncias que vão para o Conselho de Ética da Casa. Ou seja, uma missão árdua que eu espero não ter que executá-la, que é de filtro. Briga entre parlamentares, né?
quebra de decoro parlamentar, Mas tem enfim. um conselho de ética? Essas confusões. Está sendo formado. E aí o senhor vai ser o presidente do conselho de ética ou não? Não, eu não participo do conselho. Sim, eu recebe, envio para o conselho de ética. Quem quiser fazer uma denúncia vai chegar no senhor e do senhor para o conselho. Aí eu mando para o conselho de ética ou arquivo se não tiver procedência. Mas é claro que nós vamos dar continuidade, enfim, a tudo que for legítimo. As brigas ali são frequentes, né? Então... Quem briga mais? As brigas, o mais complicado é quando a briga de ideia passa a ser uma briga pessoal. Eu já sei a resposta, mas quem briga mais? Não sei se você sabe, dá para ter um nome, não né? Dá. Não, e tem muito deputado novato, nós precisamos... Mudou, pode ter mudado. Mais da metade, né? Mais da metade são 18 reeleitos e... Sim. 21, 22. Isso, né? 21 novos, né? 21 novatos. Isso. Então, vamos ver o termômetro da casa agora. Mas eu espero que os deputados ajam com equilíbrio. Ali é, sim, uma casa de discussão e de debate, mas não é porque eu penso diferente do Francisco que eu tenho que brigar com ele para porrada com ele. Pelo amor de Deus. Então, eu que sou de direita, tenho que conviver ali com os deputados de esquerda, respeitar a história e o posicionamento deles. É legítimo eles pensarem assim, eles têm o direito de pensarem assim e foram eleitos para isso. Né? A Assembleia existe no ambiente democrático. Exatamente. Né? A própria instituição. Os deputados estão lá. Eu vou pegar esse gancho da direita. Isso. O senhor sempre foi de direita? Eu imagino que sim, mas eu pergunto isso assim, esse rótulo sempre te serviu, deputado, desde as primeiras eleições que o senhor disputou, e acho que a primeira foi o quê? 2008? 2004. 2004, quase acertei. Uma depois. O senhor sempre se considerou, sempre se disse, as pessoas... o que eu tô dizendo é assim, eu cubro política já há algum tempo, a gente não falava esse tipo de coisa. Não falava. O bolsonarismo, o governo Bolsonaro deixou essa rivalidade, acho que mais atiçada. E o que o senhor acha desses rótulos, né? Hoje tão em voga? Assim, porque o senhor era político antes de ter que ter um rótulo. Eu sempre fui... Eu sou de família evangélica, então nós somos mais conservadores por princípios familiares mesmo e a tendência de apoiar valores que são mais à direita. E você vê, no Brasil, quando o Fernando Henrique era presidente, a gente achava que era direita, porque a oposição era o PT. A oposição era o PT, fora a FHC. Tinha um fora FHC. Então a gente pensava, não, o Fernando Henrique é de direita e o Lula é de esquerda. Mas não é. E pelo neoliberalismo, né? Sim, política neoliberal ali no mercado. Os conceitos meio que se misturavam. Né? Meio que se misturavam. Mas ele, pessoalmente, é um progressista. Então, é um sociólogo, progressista, enfim. Ele defende coisas aí que estão mais alinhadas com a esquerda. E eu acho que, mas essa régua não foi muito longe com o governo Bolsonaro, não? Ano passado, por exemplo, durante a eleição... O Major Vitor Hugo disse que o Ronaldo Caiado era comunista. O Ronaldo Caiado sempre foi referência de direita. Então essa régua não foi muito longe para chamar todo mundo que não é bolsonarista de esquerda? Sabe o que é o problema? Agora nós criamos o combo, né? Ah, não, você é a favor do casamento homossexual, você é de esquerda. Ah, não, você é a favor da legalização das drogas, você também é de esquerda. Não, pode ter gente de direita que é a favor do casamento homossexual. Pode ter gente de esquerda que é contra a legalização das drogas. Pode ter gente de direita que é a favor da legalização do aborto. Mas se eu for pegar a maioria desses conceitos que a gente coloca... Claro que isso é um termo muito até antiquado, esse negócio de esquerda e de direita, mas que a gente acaba usando até para se posicionar e para a sociedade entender mais ou menos aquilo que a gente está se aliando. Então, no início da minha trajetória, eu muito jovem, eu não falava sobre isso. Não falava sobre ser de direita. Inclusive... Eu vim do PMDB jovem, nós apoiamos aqui o Paulo Garcia, prefeito do PT, e participei ali da administração dele. E aí a gente vai tomando consciência e formando a nossa dinâmica política daquilo que a gente acredita, né? Então, mas os rótulos eles estão exagerados, né? Eu acho que estão. Acho que estão, sim. Mas nós estamos vivendo também um momento político do nosso país de amadurecimento também da classe política, mas também da população. Dela entender que valores que os políticos representam. Porque antigamente vou votar no Rubens Salomão porque eu gosto da carequinha dele. Não, em mim não. Você não sabia. Você não sabia o que ele defendia. Era uma votação muito personalista. E meio emocional também, da imagem que o cara tinha, né? E eu acho que o voto agora ele tá ficando mais conceitual. O senhor ainda
Diga, por exemplo, a eleição lá em São Paulo, foi discutido esses temas nacionais. Aborto, legalização de drogas, não são da alçada de governador ou de prefeito, mas é uma tendência do eleitor de ver aquilo que está por trás do conteúdo do candidato. Pode ser que isso vá passar e a gente volte a pensar mais em gestão. Né? O que é que o Brasil precisa hoje? Gestão. Nós precisamos disso. Não, isso Goiânia, Goiás. Isso foi um negócio fundamental. Gestão na esfera dela, né? Sim. O que a gestão estadual faz, né? Tudo bem. Eu posso ser candidato a prefeito de Goiânia e falar que eu sou contra o aborto, contra a ideologia de gênero. Não, mas e buraco no asfalto, deputado? E coleta de lixo? Feira coberta e ponto de ônibus. Porque o povo está sofrendo no ponto de ônibus, né? Nós precisamos trazer essas pautas também, porque são essenciais para o dia a dia do cidadão. Eu vou ficar ainda na política, sim, deputado, apesar da gente ter que tratar também desses problemas. O senhor ainda é bolsonarista? E eu faço essa pergunta para questionar o que é o futuro do bolsonarismo. Que foi um movimento gigante, né, que elegeu um presidente em 2018, grande também em 2022, mas que parece estar sofrendo aí com uma certa desmobilização depois da frustração, né, da eleição do ano passado. Enfim, o senhor é bolsonarista? Pode se considerar assim? Ou é mais de direita do que bolsonarista? O que é esse movimento hoje? Olha, o Bolsonaro foi eleito em 2018, eu estava vendo até no meu Facebook, em março de 2017, eu estava com a camiseta dele já. Na verdade, ele foi muito inteligente em perceber que havia uma carência no sentimento do brasileiro, daquele que tem um espírito mais conservador ou que queria uma proposta contrária ao do governo do PT. Então, ele adotou todo mundo que tinha esse pensamento, né? A gente se viu ali representado. Ele jogou no time certo e foi eleito sem estrutura nenhuma. Então, eu fiquei, sim, o mandato todo defendendo a gestão dele. Acho que o governo dele foi muito mais positivo do que negativo. Bolsonaro errou, teve muitos erros, falha de comunicação, falta de diálogo com a imprensa, falta de articulação com o Poder Judiciário também, que é necessário haver um elo de comunicação e de diálogo. Então ele teve dificuldade naquilo, mas ele não é um estelionato eleitoral, porque o Bolsonaro ganhou a eleição fazendo assim, ó. Então você vai esperar o quê de quem ganha a eleição fazendo assim? Então, mas de um movimento. Então ele foi aquilo que ele pretendia ser realmente. E esse pessoal hoje, nós que elegemos ele e tentamos reelegê-lo, estamos vivendo um momento também de carência agora de líderes. Pode ser ocupado pelo governador de São Paulo, Tarcísio, pode ser ocupado pelo Zema, ele mesmo pode voltar. Eu não sei o que vai acontecer quando ele voltar agora para o Brasil. Parece o governador que ele volta, de Goiás volta nas próximas semanas. O governador Ronaldo Caiado também já está se colocando como candidato a presidente da República. Creio eu que para ocupar esse... Não tem procuração dele para falar aqui, mas para ocupar esse campo da direita, que vai concorrer com o PT. Tem jeito de não concorrer com o PT. Para concorrer com o PT, você precisa fazer esse contraponto. Então, sim, eu fui bolsonarista, mas muito mais do que isso, eu acho que a gente defende princípios, valores e não pessoas. Bolsonaro erra, acerta. Eu não tenho compromisso com erro. Tudo que ele fez de errado na gestão, eu critico, elogio. Então, eu não sou aquele bolsonarista doente que não enxerga as limitações do homem, do ser humano. Jair Messias Bolsonaro, que administrou o país. Lula também é cheio de defeitos, tem as suas qualidades, eu torço para que ele acerte. Olha só, será que um bolsonarista fanático dá conta de falar isso? Eu torço para que o presidente Lula acerte, porque ele é o presidente de todos os brasileiros. Se ele for bem, é bom para todos nós. Então, acho que a gente precisa ter esse sentimento e essa visão de país. Outros políticos irão ocupar esse campo da direita, vai vir gente nova aí. Eu vou chegar até algum lugar mais alto, vou trabalhar muito para isso. Tem muita gente preparada no campo mais conservador, né, no campo da direita. Enfim, a democracia vai avançando. Deputado, eu quero voltar um pouco na questão da mesa diretora. Eu me lembro, a gente chegou a conversar em algumas entrevistas, o senhor colocou o seu nome como pré-candidato à presidência, né? Sim. Tinham 4 candidatos do União Brasil, o senhor era o único de fora. O senhor é realmente candidato
à presidência ou era Aquela mais... concorrência toda, né? ou era mais uma Rapaz, articulação? Eu queria demais ser presidente da Assembleia Legislativa. Mas a gente precisa ter senso, precisa entender o time, o momento, para não virar uma candidatura boba e uma candidatura sozinha. Então, primeira coisa que você precisa para candidatar, precisa ter apoio. O apoio do meu partido eu tinha. Conversei com o PSD, conversei com o nosso presidente Vilmar Rocha, tá dado o apoio. Só que eu percebi o cenário, e aí o Caiado ficou doente. Aí foi internado, aí foi para São Paulo. E nisso o Bruno foi muito inteligente, foi esperto. Além dele ter sido líder do governo 4 anos, fez um trabalho excepcional, ele foi o mais votado da história. Então, Da história, deputado? Da história. É, né? 73.900 votos. O deputado estadual mais votado da história. Foi líder os 4 anos do governador que foi reeleito. Qual o motivo que o governador tem para não apoiá-lo? Então ficaria muito difícil concorrer com ele. Mas naquele momento, que motivo ele teria para o governador desapoiá-lo, né? Exatamente. Ele não tinha jeito de falar não para é. ele. Tinha jeito de falar não para ele. Então ele começou a fazer visita aos deputados, ele já me visitou logo, eu falei, ó, Bruno, se o governo... eu posso até te apoiar, mas se o governador falar que sou eu... eu vou me apoiar. E aí ele é um grande amigo, é um amigo pessoal que eu tenho, a gente se fala muito, e caminhou para ele e eu logo desisti, porque eu via que o time era dele. E tem uma coisa curiosa, né? Porque assim, a gente conversava com todos os pré-candidatos, todo mundo tinha o mesmo discurso. Não, o governador pediu para não mexer com isso nesse momento, para deixar para janeiro. E o Bruno mexeu com isso, né? Não parou de andar. O Bruno, enquanto o pessoal estava esperando janeiro, Ele o foi Bruno andar. foi na casa de todos os deputados e negociou. No interior, foi isso? inclusive. Parece que Sim. bateu lá, né? Então, como ele tinha e tem um acesso muito grande ao Palácio das Esmeraldas, isso pesa, né? Porque o líder do governo há 4 anos, deputado mais votado da história, começa a fazer um movimento, você pensa o seguinte, ele deve ter o apoio do governador. Então, vai que cola. Vai que cola, vai que cola, vai que cola, colou. Ele foi muito competente, tá de parabéns. Foi eleito por unanimidade. E eu não sabia, foi a primeira vez na história também, que um deputado é eleito pela unanimidade. Acho que o Witt foi reeleito, né? O Caiado me disse que é a primeira vez na história. Não, acho que o Witt foi reeleito. No caso da primeira eleição, normalmente é muito mais inédito. disputada. Sempre tem um outro candidato. É difícil ser candidato. E agora não tem reeleição, né? Pelo menos hoje. O atual Mas isso regimento. pode ser mudado. Sim, portanto que esse projeto de não reeleição é do ano passado, né? Então nessa legislatura vocês ainda podem mudar caso o Bruno decida. Ali muda, mas muda mesmo. Depende do termômetro do momento. Política muda, né? Todo dia muda. Tem eleição 2024 também, né, deputado? Tem eleição para prefeito, então os deputados... Eu vou monopolizar um pouco Não, mais manda a conversa. brasa. 2019, 2020, né? O senhor era pré-candidato em Aparecida. Sim. Pretende ainda tem esse sonho, essa vontade de disputar a Aparecida de Goiânia? Aparecida de Goiânia que nós não teremos Mendanha, temos o Vilmarzinho, né, que substituiu o prefeito Gustavo Mendanha, tem o André Fortaleza, que colocou o nome à disposição, mas deve ser uma eleição, eu não diria mais fácil, mas com menos referências no mais estado. aberta, né? Mais aberta. Uhum. O senhor pretende? Olha, Francisco, nós estamos vivendo um momento, não sei se o Rubens concorda, de mudança geracional na política goiana. Então o Íris morreu, o Maguito morreu, Caiado já está no 2º mandato de governo, caminhando aí para uma eleição presidencial, depois uma aposentadoria. Aqui em Goiânia, o prefeito não foi eleito como prefeito, então ele era o vice, desconhecido. Então nós estamos aí com o campo aberto, tanto em Goiânia quanto em Aparecida. Em Anápolis também, né? Em Anápolis também. Então não tem um nome, essa eleição é dessa pessoa. Então o campo está aberto. E cabe aos atores políticos mostrarem a cara e se colocarem. Eu já coloquei para o meu partido que eu estou pronto para o desafio de ser candidato a prefeito ou em Goiânia ou em Aparecida de Goiânia. Mas por que nas 2 cidades, deputado? Bom, eu moro em Goiânia, nasci em Goiânia, sou goianiense, mas voto em Aparecida de Goiânia. Minha mulher é médica em Aparecida há mais de 12 anos. Eu tenho escritório político lá, eu voto lá. Então eu tenho uma relação com as 2 cidades. Enfim, são cidades limítrofes, né? A gente está em Aparecida, em Goiânia, o tempo inteiro.
Então eu estou pronto para o desafio. Agora eu vou fazer igual na eleição da presidência da Assembleia, analisar o cenário. Não partir para uma disputa sem ter realmente apoio. Olha só, vamos analisar a eleição passada de prefeito de Goiânia. Teve 2 caciques poderosos, Maguito e Vanderlan. Que pode repetir, hein, polarizaram a eleição e nomes muito bons, inclusive de colegas meus, como Virmondes Cruvinel e Thales Barreto, ficaram lá embaixo, com 1% de intenção de voto. Então, às vezes, você se colocar para uma disputa dessa, enxergando que tem uma polarização muito forte em cima, não convém. Eu vou se for eu que vou polarizar. Se for eu contra um candidato do PT, por exemplo, eu representando a direita, é uma boa. Agora eu ir para uma disputa, talvez aí com Vanderlan Cardoso, com o Caiado apoiando alguém do MDB, aí eu vou pensar bem antes de entrar nisso, porque a gente não perde ganhando. Tem eleição que você perde ganhando, mas tem eleição que você pode sair menor. Como é que tá a questão no PSD? Tem Vanderlan, Vilmar é o presidente, mas hoje está sem mandato já há algum tempo. Enfim, como é que tá essa questão da... E o Vanderlan meio que se distanciou, né, do partido no ano passado. Ele está um pouco distante. Eu não acho que ele esteja distante do nacional. Então ele com certeza tem um diálogo ali com o Gilberto Kassab, enfim. Votou no Rodrigo Pacheco. Assumiu um desgaste muito grande aqui no público base, conservador. Né? Enfim, ele vem desse movimento aqui em Goiás, mas honrou ali o seu candidato a presidente do seu partido. Então há esse pequeno afastamento aqui no estado de Goiás, mas eu acho que isso vai ser superado ainda durante esse ano. O Vilmar continua presidente? Continua presidente. Mas deve continuar? Eu acredito que sim, a menos que o Vanderlan peça isso nacionalmente. Ele é senador da República, né? Então tem um poder de influência muito grande. Se ele quer ser candidato a prefeito de Goiânia, algum movimento ele vai fazer. Ou ele se aproxima dessa base. Tem uma característica de que ele sempre quer ser candidato, né? Ele gosta. Ele diz que não, mas ele é candidato em todas, né? Eu antigamente fazia a contabilidade das eleições em que ele disputou e quais que falhou. Eu não faço mais, porque demora muito tempo das entrevistas. Ele foi candidato em quase todas as últimas eleições. Municipais e estaduais. E se ele quiser ser o candidato do PSD... O senhor faz dobradinha com ele, é parecido. Claro que ele vai ter a preferência do partido. Eu não sou hipócrita, nem senador da República. Perdeu a eleição aqui por um detalhe. Então, eu já ouvi de um correligionário do senhor a seguinte tese, falando sobre o Vanderlan. Se ele ficou em segundo com Íris e com Maguito, sem Íris e sem Maguito, é claro que ele vai disputar. Você concorda? Pois faz sentido. Cara, eu tenho uma pergunta assim, mais daquela linha, desde o começo do podcast eu estou citando que eu ia fazer. A gente até falou nas primeiras eleições que o senhor disputou, mas eu queria saber uma coisa mais pessoal, assim, claro, tem a ver com a carreira do senhor. O senhor sempre quis ser político? Sempre. Sempre mesmo? Nunca quis ser bombeiro, astronauta? O desespero da minha mãe sempre. Como é que foi isso? Tem até uma foto no meu gabinete, depois eu te convido para ir lá. Eu e meu pai, com 12 anos, eu já tinha decidido que eu queria ser político. Meu pai falou, então nós vamos fazer uma roupa de político. Aí mandou fazer no alfaiate uma camisa, uma calça, uma gravata e nós tiramos uma foto. 12 anos. Mas desde antes eu já falava que gostaria de ser político. Eu gostava de gestão, eu gostava de assistir o jornal, eu via aquela confusão da inflação. Eu tenho 39 anos, então na minha infância o nosso país sofria muito com os planos econômicos, né? O dinheiro do início do mês, você tinha que correr para o supermercado e fazer compra para meses. Senão não dava. Porque senão a inflação ia comer seu dinheiro todo e você ia ficar com a geladeira vazia. Então, ao mesmo tempo que o país era grande e muito rico, de riquezas naturais, a população vivia nessa questão. E eu vi aquilo no meu ambiente familiar e eu ficava preocupado e comecei a me interessar pelo assunto. Falei, não, eu quero ser político. O senhor via aquela autoridade falando na TV, algo assim? Tinha essa imagem na cabeça, né? Sim, eu sempre gostei de fazer parte da resolução dos problemas, né? De fazer parte da solução, de entender o que está acontecendo. Por que tem que ser assim? Por que tem que ser ruim assim? Não dá para melhorar. Então, eu decidi logo cedo que a minha profissão seria essa. Com 16 anos, eu filiei. Qual era o partido? PMDB. PMDB Jovem.
Aí fui presidente do PMDB Jovem de Goiânia, de Goiás, e vice-presidente nacional do PMDB Jovem. Cheguei a ser secretário municipal de juventude na prefeitura com o Íris Rezende e com o Paulo Garcia. Foi naquela transição 2010. do Íris para o Paulo Garcia. E aí não parei mais, sempre candidatando. Já candidatei 7 vezes. Então, em 2004, em 2008, em 2012, em 2014, em 2016, 2018 e 2022. Foram 2 vezes para deputado, 3 vezes para deputado e 4 vezes para vereador. Um detalhe das minhas eleições é que eu nunca... Não, vou falar diferente. Eu sempre mais que dobrei as minhas votações de uma eleição para outra. Eu me lembro de ouvir o senhor dizendo isso, acho que em 2013. Quando a gente eu conversava das primeiras vezes. Eu comecei com 349 votos para vereador. Sempre aconteceu isso. Aí na segunda eu tive 725, na terceira 1.500, na quarta 6.000. 6.058 votos para vereador. E perdi. Fui um dos mais votados de Goiânia, mas estava no PSDB e perdi a eleição por causa do quociente eleitoral. Aí assumi como vereador. E nas de deputado eu tive 10.000 na primeira, 18.500 na segunda e 40.000 agora. E o senhor fez direito? Sim, eu sou advogado. Pós-graduei em Direito Administrativo, fiz também o curso de Teologia, bacharel em Teologia, mas sempre focado na política. É pastor? Não sou pastor. Não pode ser considerado pastor. Fiz um curso de Teologia, mas na Igreja Videira, primeiro que eu não tenho um chamado pastoral, eu chamo isso de chamado. Claro. Pessoa que uma vocação, quer né? Esse sacerdócio, não é a minha vocação. E lá na nossa igreja, na Videira, isso é muito tranquilo de separar qual é a vocação de cada um. Então, meu negócio é política, eu cuido de pessoas, mas numa outra seara. Né? Uhum. Então, as pessoas vêm desabafar comigo porque está desempregada, porque está precisando de uma cirurgia, mas eu não sou ali o que vai fazer a oração. Né? Eu vou tentar resolver o problema, digamos aqui, assim, pela via dos homens. Pela via dos homens. Mas respeito muito quem tem essa vocação sacerdotal. Mas a gente estava falando até desse seu desejo de ser político desde muito jovem. Teve algum político que te inspirou, que você olhava para ele, eu quero ser igual esse político? Você falou, você tem 39 anos, por exemplo, Itamar Franco, que era presidente no começo dos anos 90. Ulisses, o Collor não, né? Eu vivi aquele problema todo do Collor, né? Trancou o dinheiro da minha família. Nós tivemos uma decadência financeira muito grande naquela época. Então, eu percebi aquilo tudo. O PMDB tinha o Ulisses Guimarães também na época. Sim, o senhor era também, mais novinho. Eu era mais novinho. Mas foi Íris Rezende mesmo, porque a minha família veio da Igreja Cristã Evangélica de Campinas, que é a igreja do Íris. Então, meu avô veio de Cristianópolis, nós somos da mesma cidade. Então, a nossa história ali foi de proximidade com o Íris Rezende, por isso que eu filiei no PMDB. Mas depois também admirei o dinamismo e as gestões do Marconi. Marconi, no primeiro e no segundo mandato dele, foram governos excepcionais, revolucionaram o Estado. Ele tem, sim, suas qualidades. Eu também já admirava, criancinha, aquele estilo do Ronaldo Caiado na Câmara dos Deputados. A firmeza dele, a dureza, a convicção na defesa dos propósitos dele. Né? Então, isso tudo a gente vai admirando e vai deglutindo aquilo e formando o nosso caráter político, né? Digamos assim. Mas Goiás teve grandes líderes políticos, nós vivemos uma carência momentânea, uma mudança uma mudança geracional. Mas chegou a nossa hora, dessa moçada que está aqui nessa mesa. Então nós vamos administrar Goiânia, nós vamos administrar Goiás, os políticos vão começar a ter uma cara mais jovem, menos cabeça branca. Né? A nossa turma está chegando. Está chegando no Tribunal de Justiça, você vê os novos desembargadores, são jovens. O Procurador-Geral de Justiça agora. Procurador-Geral de Justiça. Os 3 candidatos são jovens. Você vê o Vicente, que entrou para o Tribunal de Justiça, o desembargador Vicente. É jovem, acho que ele tem 4 anos a mais que eu, alguma coisa assim. O Anderson Máximo, que foi. Anderson Máximo é jovem. Então, nós vamos ocupar esses postos aí e mudar a história do nosso país. Né? Cara, e como é que tá a questão do PSD na base do governador Ronaldo Caiado? O partido está tendo espaço? Vai ter uma reforma, né? Vai ter umas novas indicações para secretariado, vai ter a Secretaria do Entorno, essa de infraestrutura que foi criada, o Pedro Salles deve assumir. Como é que está o PSD junto ao governador? Olha, o que eu percebo de agora é o seguinte, que não é o estilo do governador Ronaldo Caiado colocar muito
muita política no seu secretariado. Pelo menos é o que ele está demonstrando até agora. Ele tem uma equipe técnica que ele confia, então os postos chaves, o que interessa mais para os partidos? Educação, saúde, Detran, segurança pública. E dinheiro. Não vai mexer nisso. Fazenda, né? E fazenda. Então ele gosta, já tem lá a Cristiane, já tem a Fátima Gavioli, enfim, os postos chaves já estão colocados. Agora, ele vai chamar o PSD para conversar? Eu acho que vai. Um partido importante, o Vilmar Rocha foi candidato ao Senado ali na base dele, mas o partido já está com ele. Os deputados estaduais já apoiam. Quem são os deputados? Cairo Salim e Cambão. Cambão é o líder do governo. Então, nós já estamos sendo contemplados com a liderança do governo ali. Ele escolheu um membro do nosso partido para representá-lo na Assembleia Legislativa. Nós queremos pegar alguma secretaria, queremos demais, viu, governador? Nós queremos participar da administração. Queremos administrar junto com o senhor, queremos somar, queremos agregar, mas também respeitamos o estilo dele de governar, que o governador é ele, foi eleito no primeiro turno, ele é que sabe quem é que ele quer para administrar junto com ele. E cada um no seu quadrado. Eu sou deputado estadual, ele não manda no meu gabinete. Ele é governador, eu não mando no governo dele. Mas já gera algum incômodo a demora? Porque a reforma foi aprovada. Os cargos a gente já sabe quais são, mas os nomes ainda não estão saindo. Eu acho que... Por exemplo, o senhor disse que o PSD deve ser chamado para conversar. Talvez o PSD já esperava ter sido chamado. Eu acho que não que seja uma cobrança. Precisa definir quem serão os secretários agora. Depois do Carnaval, dizem que o ano começa no Brasil, né? Eu acho que aí no final de fevereiro o governador deve dar o tom aí dos nomes que vão governar junto com ele. E nós estamos lá na Assembleia para apoiar, para criticar o que for preciso criticar, para apoiar aquilo que é preciso ser apoiado. Deputado, aí o senhor conta também com a tribuna aqui do Pode Mais Alego, né? Tribuna com questionamentos, aqui muito uma conversa, mas com esse espaço aqui, né, ao longo do mandato, enfim, ao longo dos trabalhos, é uma primeira entrevista. Pode Mais Alego vai seguir trabalhando, ouvindo os deputados, ouvindo a Assembleia. Por enquanto, por essa edição, já terminou. Muito obrigado pela presença aqui, pelos assuntos que a gente conseguiu abordar. Passou rápido, gostei demais. Obrigado, Rubens, obrigado, Francisco. Cumprimentar a audiência de vocês. Contem com o deputado Cairo Salim, me siga aí no Instagram, @Cairo Salim, Cairo é com C, Salim com M de Maria no final. Mande a sua ideia, a sua crítica, a sua sugestão. Quem paga meu salário é você e é nossa obrigação trabalhar para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Valeu. É isso, valeu. Obrigado, deputado Cairo Salim do PSD com a gente aqui. Chico Costa, até mais. Até mais, Rubem. Achei rápido. Pô, passou bem rápido. Tinha algumas coisas aqui que ficou de fora, vai ter que ficar para a próxima. Para a próxima. Marcar de novo. Siga também o Francisco Costa e a minha aí no Instagram, mas claro, siga o Mais Goiás no Instagram também, acompanhe sempre o portal de notícias aí do Mais Goiás e claro, siga a Assembleia Legislativa no YouTube e nas redes sociais. Um forte abraço e até uma próxima edição aqui do Pode Mais Alego. Até mais.